Oi, gente, eu sou a Gleice, aqui do canal Era Uma Voz, e eu trouxe para vocês hoje uma leitura que eu gosto muito. Eu vou ler Aqueles Dois, é um conto do Caio Fernando Abreu. Ele foi publicado originalmente no Morangos Mofados, que é o livro mais famoso do Caio Fernando. Mas ele tá em diversos livros. Ele tá, por exemplo, nesse aqui que eu tô usando para leitura, O Melhor de Caio Fernando Abreu. Assim como ele tá naquela coletânea, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, e em algumas outras coletâneas de contos brasileiros. É um conto muito bonito, ele é um pouco longo, mas eu tenho certeza que vale a pena ouvir até o final. Antes de começar, eu quero pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal Era Uma Voz, caso vocês ainda não tenham se inscrito. Isso é muito importante para o canal crescer, isso é muito importante para a gente conseguir levar a literatura para outros lugares. Então, vamos lá. Aqueles Dois, Caio Fernando Abreu. A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, quando não havia intimidade para isso, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo orgulhoso, sabendo-se excluído. E longamente então, entre cervejas, trocaram ácidos comentários sobre as mulheres vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes no relógio de ponto, vez em quando salgadinhos no fim do expediente, champanhe nacional em copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe, mas nenhum deles se perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer outra assim, apesar de 100 infusões terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinha preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo pouco burros. Raul tinha 1 ano mais que 30, Saul 1 menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, 3 anos e nenhum filho. Saul, de um noivado tão interminável que terminaram um dia, e um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava. Só rostos, com enormes olhos sem íris nem pupilas. Raul ouvia música e, às vezes, de porre, pegava o violão e cantava, principalmente velhos boleros em espanhol. E cinema, os dois gostavam. Passaram no mesmo concurso, para a mesma firma, mas não se encontraram durante os exames. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram, prazer, Raul, prazer, Saul. Depois, como é mesmo o seu nome? Sorrindo divertidos da coincidência. Mas discretos, porque eram novos na firma, e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem, ou no máximo às sextas, um cordial bom fim de semana então. Mas desde o princípio, alguma coisa, fados, astros, sinas, quem saberá, conspirava contra. Ou a favor, por que não? Aqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado, 9 horas diárias, com intervalo de uma para o almoço. E perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saul, meses depois chamaria de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los, ou ao contrário, justificando-os plena e profundamente, que mais restava àqueles dois, senão pouco a pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem, pois foi o que aconteceu, mas tão lentamente que eles mesmos mal perceberam. Eram 2 moços sozinhos. Raul viera do norte, Saul do sul. Naquela cidade todos vinham do norte e do sul, do centro, do leste. E com isso quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes, mas no deserto em volta,
Todos os outros tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade. De certa forma, também nenhuma outra, a não ser a si próprios. Poderia dizer também que não tinham nada, mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola chamado Carlos Gardel. Saul, uma televisão colorida com imagem fantasma, caderno de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto, uma outra reprodução, também de Van Gogh. Aquele quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, as tábuas manchadas do assoalho. Deitado, Saul tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletindo quase fotograficamente o próprio quarto. Ausente apenas ele mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava. Eram dois moços bonitos, todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficavam nervosas quando eles surgiam. Tão altos e altivos, comentou de olhos arregalados uma secretária. Ao contrário dos homens, alguns até mais jovens, nenhum deles tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou datilografa papéis 8 horas por dia. Moreno de barba forte azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor e mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças, um doce de olhar. Sem terem exatamente consciência disso, quando juntos, os dois aprumavam ainda mais o porte e, por assim dizer, quase cintilavam, o bonito de dentro de um, estimulando o bonito de fora do outro, e vice-versa, como se houvesse, entre aqueles dois, uma estranha e secreta harmonia. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois voltavam às suas mesas, muito de vez em quando um pedia fogo ou um cigarro ou outro, e quase sempre trocavam frases como tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo aquilo, e teria durado muito mais, porque serem assim, fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe, do norte, do sul, de dentro, talvez. Até um dia em que Saul chegou atrasado, e respondendo a um vago que houve, contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação, ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal chegando quase às 11, apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou: que filme? Infâmia, Saul contou baixo. Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo e ninguém conhece. Raul olhou devagar e mais atento. Como ninguém conhece? Eu conheço e gosto muito. Não é aquela história das professoras que, abalado, convidou Saul para um café. E no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio mais do que nunca, parecendo uma prisão ou clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Outros filmes viriam nos dias seguintes, e tão naturalmente, como se alguma forma fosse inevitável, também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e, sobretudo, queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele nó. Confessaram uma tarde cinza de sexta, apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana, obscuramente desejaram, pela primeira vez, um em sua kitnet, outro no quarto de pensão, que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira, quando outra vez se encontrariam para um café. Assim foi, e contaram um que tinha bebido além da conta, outro que dormira quase o tempo todo.
De muitas coisas falaram aqueles dois nessa manhã, menos da falta um do outro, que sequer sabiam claramente ter sentido. Atentas, as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente, gafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio esquivos, acabaram cedendo, mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para trocar suas histórias intermináveis. Uma noite, Raul pegou o violão e cantou Tu me acostumbraste. Nessa mesma festa, Saul bebeu demais e vomitou no banheiro. No caminho até os táxis separados, Raul falou pela primeira vez no casamento desfeito. Passo incerto, Saul contou do noivado antigo. E concordaram, bêbados, que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas exigências mesquinhas, que gostavam de estar assim agora, sós, donos de suas próprias vidas. Embora, isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas. Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando baixinho Tu me acostumbraste, entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais do que o habitual. Os fins de semana foram se tornando tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saul o número do seu telefone. Alguma coisa que você precisar, se ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo, depois do almoço, Saul ligou só para saber o que o outro estava fazendo e visitou. E jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado. Foi dessa vez que, ácidos e unidos, falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase 6 meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul. Perfídia, la barca, contigo em lá distância. E a pedido de Saul, outra vez, 2 vezes, tu me acostumbraste. Saul gostava principalmente daquele pedacinho assim. Sutil, llegaste a mí como una tentación llenando de inquietud mi corazón. Jogaram algumas partidas de buraco e por volta das 9, Saul se foi. Na segunda-feira não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas falaram mais que nunca e muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochichavam sem que eles percebessem. Nessa semana, pela primeira vez, almoçaram juntos na pensão de Saul, que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos. Visitas proibidas à noite. Mas faltavam 5 para as 2 e o relógio de ponto era implacável. Pouco tempo depois, com pretexto de assistir a Vagas Estrelas da Ursa na televisão de Saul, Raul entrou escondido na pensão. Uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, costas apoiadas na cama estreita, quase não prestaram atenção no filme. Não paravam de falar. Cantarolando, Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de Van Gogh. Depois perguntou como Saul conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Você não se sente só? Saul sorriu forte. A gente acostuma. Aos domingos agora, Saul sempre telefonava e vinha. Almoçavam, jantavam, bebiam, fumavam, jogavam cartas, falavam o tempo todo. Enquanto Raul cantava, vez em quando, El dia que me quieras, vez em quando, Noite de Bronda. Saul fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel, pousados no seu dedo indicador. Às vezes olhavam-se e sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do chuveiro. Nesse dia, as moças não falaram com eles. Os funcionários, barrigudos e desalentados, trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender se percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares, nem 2 ou 3 piadas enigmáticas. Quando faltavam 10 para 6, saíram juntos, altos e altivos, para assistir ao último filme de Jane Fonda. Quando começava a primavera, Saul fez aniversário. Porque achava seu amigo muito solitário, ou por outra razão assim, Raul deu a ele a gaiola com Carlos Gardel.
No começo do verão, foi a vez de Raul fazer aniversário. E porque estava sem dinheiro, porque seu amigo não tinha nada nas paredes da kitnet, Saul deu a ele a reprodução de Van Gogh. Mas entre esses dois aniversários, aconteceu alguma coisa. No norte, quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu. E ele precisou passar uma semana fora. Desorientado, Saul vagava pelos corredores da firma, esperando um telefonema que não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. À noite, em seu quarto, ligava a televisão gastando tempo em novelas vadias ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante nessa semana. E teve um sonho. Caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras, à exceção de Raul, todo de branco, abrindo os braços para ele, abraçados fortemente e tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. Acordou pensando estranho. Ele é que devia estar de luto. Raul voltou sem luto. Numa sexta-feira de tardezinha, telefonou para a repartição, pedindo para que Saul fosse vê-lo. A voz de baixo profundo parecia ainda mais baixa e mais profunda. Saul foi. Raul tinha deixado a barba crescer. Estranhamente, em vez de parecer mais velho, mais sério, tinha um rosto quase de menino. Beberam muito nessa noite. Raul falou longamente da mãe. Eu podia ter sido mais legal com ela, coitada, disse, e não cantou. Quando Saul estava indo embora, começou a chorar. Sem saber ao certo o que fazia, Saul estendeu a mão, e quando percebeu, seus dedos tinham tocado a barba crescida de Raul. Sem tempo para compreender, abraçaram-se fortemente, e tão próximos ficaram que um podia sentir o cheiro do outro. O de Raul, flor murcha, gaveta fechada. O de Saul, colônia de barba, talco. Durou muito tempo. A mão de Saul tocava a barba de Raul, que passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. No silêncio, era possível ouvir uma torneira pingando longe. Tanto tempo durou aquilo, que quando Saul levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma longa cinza que ele esmagou, sem compreender. Afastaram-se, então. Raul disse qualquer coisa, como eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saul, outra coisa, como você tem a mim agora. E para sempre. Usavam palavras grandes. Ninguém, mundo, sempre. E apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos, injetados de fumo e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se, caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias de apenas gatos e putas. Em casa, acariciou Carlos Gardel até que os dois dormissem. Mas um pouco antes, sem saber por quê, começou a chorar, sentindo-se só, e pobre, e feio, infeliz, e confuso, e abandonado, e bêbado, triste, triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas, e era muito tarde. Depois chegou o Natal, o Ano Novo, que passaram juntos recusando convites dos colegas de repartição. Raul deu a Saul uma reprodução do Nascimento de Vênus, de Botticelli, que ele colocou na parede exatamente onde estivera o quadro de Van Gogh. Saul deu a Raul um disco chamado Os Grandes Sucessos de Dalva de Oliveira. A faixa que mais ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção naquele trechinho que dizia: até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou. Foi na noite de 31, aberto o champanhe na kitnet de Raul, que Saul ergueu a taça e brindou a nossa amizade que nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de deitar, trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou que ia dormir nu. Raul olhou para ele e disse: você tem um corpo bonito. Você também, disse Saul, e baixou os olhos. Deitaram, ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um podia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul foi embora sem se despedir, para que Raul não percebesse suas fundas olheiras.
Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias, e tinham planejado juntos, quem sabe Paraty, Ouro Preto, Porto Seguro, ficaram surpresos naquela manhã, em que o chefe de seção os chamou perto do meio-dia. Fazia muito calor. Soarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, os dois ouviram expressões como relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada, sempre assinadas por um atento guardião da moral. Saul baixou os olhos desmaiados, mas Raul levantou de um salto. Parecia muito alto, quando com uma das mãos apoiada no ombro do amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca, antes que o chefe, depois de coisas como a reputação da nossa firma, tenho que zelar pela moral dos meus funcionários, declarasse frio. Os senhores estão despedidos. Esvaziaram lentamente cada um a sua gaveta. A sala vazia na hora do almoço, sem se olharem nos olhos. O sol de verão escaldava o tampo de metal das mesas. Raul guardou no grande envelope pardo um par de enormes olhos sem íris nem pupilas, presente de Saul, que guardou no seu grande envelope pardo a letra de Tu me acostumbraste, escrita por Raul numa tarde qualquer de agosto e com algumas manchas de café. Desceram juntos pelo elevador em silêncio. Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, vistos de cima pelos colegas todos nas janelas, a camisa branca de um e a azul do outro estavam ainda mais altos e mais altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois, apanharam o mesmo táxi, Raul abrindo a porta para Saul. Ai, ai, alguém gritou da janela, mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. É isso, espero que vocês tenham gostado. Leiam mais Caio Fernando Abreu, porque vale muito a pena. E até o próximo Era uma Voz.